Então, voltando, mais uma vez, boa tarde. Obrigado pela presença de todo mundo. Hoje é um fórum para a gente discutir patrimônio, reinado de Congo, cultura popular, turismo. E a gente vai fazendo as falas de abertura, até para que a gente não atrase muito. Enquanto isso, eu vou recebendo também as pessoas aqui na sala. Tenham paciência, porque eu tenho que falar e aceitar a gente ao mesmo tempo. Então, dá um tilt aqui na cabeça, dá uma confundida. Então, enquanto isso, a gente vai fazendo as falas de abertura e depois a gente segue com a apresentação. Uma coisa importante, por favor, mantenham seus microfones desligados. Só abram o microfone quando a gente abrir o período das inscrições. A Priscila Nicoliche, presidente do Conselho de Cultura, está aqui. Ela vai fazer uma fala agora, representando todos os conselheiros. E aí, depois disso, que a gente vai abrir os microfones para fala, tá bom? Tivemos alguns problemas de invasão na reunião de ontem. Isso é natural, tem acontecido em muitas outras reuniões, não tem risco nenhum para o computador, para o celular de vocês. Às vezes entra alguém aqui do nada e fala palavrão e grita, enfim. Vou pedir, quanto mais a gente dá atenção, mais as pessoas invadem. Então, eu coloquei para cronometrar a reunião, aí depois eu linko isso com o cronômetro, apago antes de subir para a internet. A gente tem que seguir o nosso trabalho aqui. Só vou pedir para que nesses momentos a gente dê um tempo, né, para voltar a falar, porque às vezes as pessoas ficam falando em cima, enquanto isso a gente vai derrubando essas pessoas da reunião para que não atrapalhe o nosso objetivo final, tá bom? Então não fiquem preocupados, é comum acontecer quando você tem um link divulgado do jeito que a gente fez, né, tá aberto na internet, qualquer pessoa pode entrar, e é esse mesmo objetivo, né, se precisa ser democrático, precisa abrir para todo mundo entrar, e aí a gente corre o risco de, sim, as pessoas que talvez não tenham tanto compromisso ou coisas para fazer, acaba atrapalhando o trabalho da gente. Mas vamos seguir, não vamos deixar abalar por causa dessas coisas. Então, mais uma vez, eu agradeço a presença de todos vocês aqui, agradeço a presença dos conselheiros de cultura que aqui estão. Deixa eu ver aqui quem está como conselheiro, a Lucy Bonini representando o conselho do CONFAP, deixa eu ver quem mais, o Del representando a área de patrimônio do Conselho de Cultura, o Felipe Uchoa representando também o Conselho de Turismo, faz parte do Conselho de Turismo, a Heloíse também, do Conselho de Patrimônio, acho que a Heloíse também, acho que é a suplente do Del, se eu não me engano. Elô, depois você me corrige aí se eu estiver enganado, mas acho que a Elô também é da área de patrimônio. Lucy, já falei. Margarete também, que é da secretaria, mas também do conselho. A Priscila Nicoliche, presidente. A Sandra Viana, do Conselho de Turismo, também da área de gastronomia, restaurantes, bares e restaurantes. Acho que eu não esqueci de ninguém. E o Formigão do Vozes do Birimbau, que está entrando aqui, está lançando disco hoje, pelo Festival de Inverno. E a Cris também, desculpa, a Cris também fazendo parte do conselho. O Alexandre, o Formigão, o mestre Formigão, daqui a pouco tem live do Vozes do Birimbau, lançamento do CD deles, e também representante da cultura popular aí no nosso Conselho de Cultura. Priscila. Uma live incrível, hein? Imperdível. Toda quinta-feira no Instagram lá, vale a pena ver. E hoje tem lançamento de disco deles, então vale mesmo a pena. Eu vou fazer uma participação lá se a nossa reunião terminar no tempo. Então, Formigão, me ajuda aí, terminar 8 horas aqui. Então vamos lá, Priscila. Boa noite a todos, todas. Esse é o nosso terceiro encontro aí, né, para tratar da Lei Aldir Blanc. Hoje com um tema que é super importante, eu acho que é muito, né, precioso para a gente que mora em Mogi, né, que tem um patrimônio material e imaterial assim invejável, né? Então, acho que é muito sensível aí da parte da secretaria, né, reservar uma dessas datas para que a gente trate exclusivamente, né, desses elementos que são tão importantes, que constituem, né, quem nós somos, né, um pouco da nossa história. Então, é um prazerzão estar aqui com todo mundo. Já vou mandar um beijo para o Formigão, então, toda a sorte do mundo com o lançamento aí. O CD depois disponibiliza para nós, né? Manda para gente, né? Manda assinado, que a gente gosta, porque é um projeto muito lindo mesmo, né? Que é realizado há bastante tempo, um projeto muito sério, muito lindo,
e que, nossa, é muito merecedor dessa estreia de hoje, que eu tenho certeza que vai ser muito linda. Então, a gente vai terminar a reunião, vai lá ouvir o Matheus, vai ouvir todo mundo lá cantando no projeto. Então, boa noite a todos, vamos seguir aqui, vou fazendo a mediação, enfim, a gente vai bater um papo principalmente sobre os editais. Então, é importante a gente manter o foco da reunião, entendendo que hoje a gente está lidando com os editais, os possíveis editais, né, que vão sair com o recurso da Lei Aldir Blanc e critérios. Então, também a gente entender de que maneira a gente consegue selecionar da maneira mais justa possível para que esse recurso realmente chegue em quem precisa chegar. Deixa eu mandar um beijo para o Damilton, que está aqui, que eu estou vendo, e para o Erlandex, que a gente ama sempre. Pronto, mandei beijo para todo mundo. Bom, diferente da reunião que a gente fez ontem, a gente vai mudar um pouquinho o roteiro dessa. Essa reunião a gente vai falar um pouco no começo da lei emergencial, do conceito dela, e até para a gente abrir mais tempo para as falas, eu vou falar um pouco do contexto geral da lei, depois a gente abre também para questionamentos de dúvidas que possam existir, tá bom? Se vocês olharem outros fóruns que nós fizemos, já tem links de 2 fóruns disponibilizados. Na verdade, o de ontem a gente ainda não terminou de subir, mas já editei, falta só subir para o canal do YouTube. Mas nos 2 fóruns, os primeiros, ele tem um detalhamento de cada parte da lei. Então, as pessoas podem assistir isso lá, a gente ganha um pouco mais de tempo aqui na discussão da lei como um todo, né, principalmente das dúvidas. A lei emergencial Aldir Blanc, que vocês vão ouvir falar muito hoje, ela, que é a lei 14.017 de 2020, como o próprio nome diz, é uma lei que vem recursos do governo federal para uma ação emergencial, ou seja, um auxílio, um apoio emergencial. Esse dinheiro vai vir do governo federal para estados e para municípios. O município de Mogi das Cruzes vai receber um valor de 2.738.000. Esse recurso virá para o Fundo Municipal de Cultura. Consequentemente, a gente precisa, sim, envolver o Conselho Municipal, e é importante lembrar que esses fóruns todos que estão sendo realizados agora em parceria com o Conselho Municipal de Cultura. Achei importante, né, fortalecê-los como uma entidade, um grupo legalizado e que representa a sociedade civil, e não, na verdade, pela lei, o Fundo Municipal de Cultura só pode ser movimentado com a anuência do Conselho Municipal. Então, por isso também a gente propôs que essas reuniões setoriais que estão sendo feitas desde dessa semana e vai até o dia 16, que o Conselho também estivesse presente. A lei tem 3 eixos que são prioritários, que a gente vai o tempo todo falar dela e aí precisa dar uma memorizada nisso. Então, assim, o eixo 1 vai tratar da renda básica, mais ou menos fazendo um paralelo com essa renda emergencial que nós temos agora, acontecendo agora, aquele repasse de R$600 acontecendo agora, que foi prorrogado por mais 2 meses. Esse recurso da renda emergencial, Mason, pedi para você fechar seu microfone, só para eu ficar tranquilo aqui. Aí. A renda emergencial, ela é um repasse que deve ficar sob a responsabilidade do governo do Estado de São Paulo. O item 2 do artigo 2º fala sobre o subsídio mensal para espaços culturais devidamente que realizam suas atividades culturais e que podem receber um auxílio emergencial mensal, e esse auxílio pode variar entre 3 a 10 mil reais por mês. O outro item, que é o item 3, que é também um item obrigatório dentro da lei, porque a lei exige que minimamente 20% do Estado e a cidade vai receber, minimamente 20% do que ela receber, ela precisa investir no item 3, que se trata dos editais, das chamadas públicas, dos prêmios. E só para vocês terem uma ideia do valor que a gente vai receber, se a gente gastar 20% na área de editais, a gente está falando de 547 mil, que é um valor já bastante expressivo. É menor do que o que a gente repassou só este ano por meio do programa de fomento, mas é um valor expressivo, 547 mil. Bom, seguindo, depois a lei vai falar no seu artigo 3º como é que fez essa divisão desse bolão aí do dinheiro do Fundo Nacional de Cultura e quanto chegou em Mogi e como chegou. O artigo 4º vai detalhar quem é o trabalhador, a trabalhadora da cultura
que tem o direito de receber essa renda básica, detalhando quem são essas pessoas, ou seja, não é só o artista que está lá na linha de frente, o ator, a marina, mas também o cenógrafo, o figurinista, o técnico de som, e aí é muito importante que a gente também busque fazer com que essa informação chegue em todas essas pessoas. O poder público não conseguirá isso sozinho. Essa é uma tarefa de todos nós, membros do poder público, mas também da sociedade civil. Se conhece alguém que trabalha no setor cultural, essa pessoa precisa estar sabendo dessa lei. E mais importante que isso, é importante que as pessoas estejam cadastradas no sistema existente de cadastro e mapeamento na Secretaria de Cultura. E esse cadastro precisa ter sido atualizado a partir agora do dia 1º de julho. Tem gente que tem cadastros antigos, precisa fazer um cadastro porque a gente já atualizou esse cadastro para receber o recurso emergencial também. Então, orientem isso para as pessoas. Quem não tem cadastro, precisa fazer. Quem tem, precisa atualizar. Quem tem dúvida, com a gente na secretaria. A gente tem feito também atendimentos presenciais lá. A pessoa chega, senta, diz e alguém atrás do computador da secretaria faz o preenchimento. No artigo 5º da renda emergencial vai dizer o seguinte, que o item 1, que é a renda básica, o trabalhador, a trabalhadora da cultura vai receber R$600 e esses R$600 poderá ser repassado em 3 parcelas sucessivas, pensando que esse pagamento também pode ser retroagido até o dia 1º de junho. Ou seja, se o recurso demorar muito para chegar, o trabalhador, a trabalhadora da cultura pode receber numa única parcela isso que ele tem direito por ser trabalhador e trabalhadora da cultura, que aí agora a gente especifica, por meio do artigo 6º da lei, quem é essa pessoa, quem é o trabalhador e trabalhadora da cultura que pode receber. Como o próprio artigo diz, é essa pessoa que teve a sua atividade cultural interrompida. Depois tem outros detalhes da lei. Tem outros detalhes da lei. Por exemplo, o item 1 do artigo 6º vai dizer que precisa ter atuado social ou profissionalmente nas áreas artísticas nos últimos 24 meses imediatos da data que a lei foi aprovada. Não pode ter um emprego formal ativo. Não pode ser titular de nenhum tipo de benefício previdenciário, assistencial, beneficiário, seguro-desemprego, programa de transferência de renda, com exceção do Bolsa Família. Quem recebe Bolsa Família pode participar do renda básica, tá? Ainda não estou falando do item 2 e 3 da lei, estou falando do renda básica. Depois o item 4 vai dizer que se as pessoas, em relação à renda das pessoas, não pode ter renda familiar mensal per capita, ou seja, por pessoa, Ô, Matheus, ligou o som, Matheus. Alguém desativou o seu som. Isso, agora voltou. O Selmo desativou o seu som. Então vamos lá, gente, segura os dedos aí, por favor. Bom, vocês ouviram então, acho que até o item 3, certo? Não serem titulares de benefício previdenciário, acho que vocês ouviram até aí. Então, o item 4, terem renda familiar mensal por pessoa de até meio salário mínimo ou total de toda a família de até 3 salários mínimos. Não terem recebido no ano de 2018 rendimentos tributáveis, ou seja, em sua declaração de imposto de renda, não declarou mais de R$ 28.559. Estarem inscritos com a respectiva homologação da inscrição, e aqui o que quer dizer é o seguinte, o cadastro do município de Mogi das Cruzes, porque apesar da lei permitir que a pessoa esteja em ao menos um cadastro, o cadastro que nós trabalharemos é o nosso, para gerar indicador, mapeamento do setor cultural do município. Então, pode sim estar no outro cadastro do Estado, mas pediremos também que esteja cadastrado no cadastro do município. Não está aqui, né? Não serem beneficiários do auxílio emergencial previsto na Lei 13.982, que é esse auxílio emergencial que está acontecendo agora.
Aí depois tem 2 parágrafos. O recebimento da renda emergencial está limitado a 2 pessoas da mesma unidade familiar, da mesma casa. Você tem uma família, de repente, como a do Piau, que todo mundo é artista na família, apenas 2 pessoas podem receber o auxílio. E a mulher, provedora de família monoparental, ela tem direito a 2 cotas da renda emergencial, ou seja, ao invés dela receber 600, ela recebe R$ 1.200, 3 parcelas de R$ 1.200. E aí, falando especificamente do cadastro, é uma coisa também para consultar, tem um item do cadastro que diz assim: outros cadastros referentes às atividades culturais que a pessoa possa estar cadastrada na unidade da federação, né, no estado, na União ou no município, bem como projetos culturais apoiados pelo termo da Lei 8.313, e exatamente nos 24 meses imediatamente anteriores à data da publicação da lei. Diz também que as pessoas podem participar de forma autodeclaratória ou também a exigência documental para fazer as suas comprovações em relação a tudo aquilo que ela disser, tanto como pessoa física na renda emergencial, mas também nos outros itens relacionados aos espaços culturais, aos coletivos. Depois, o artigo 8º, ele vai dizer exatamente o que significa espaço cultural. E aproveitando, né, a gente ficou o tempo todo nas 2 primeiras reuniões, a gente batendo no martelo que a gente ia defender o espaço como sendo o território cultural do Profac. Não. Então, na verdade, fazendo uma correção, a gente vai seguir o que está escrito no artigo 8º. Se o artigo 8º entende o que é espaço cultural e lá está escrito, quando a pessoa se inscrever, ela tem que dizer que espaço ela faz parte, ela é, de acordo com o item 8º. E aí são pontos de cultura, teatros independentes, escola de música, de capoeira, de artes, estúdios de música, companhias de dança, circos, cineclubes, centro culturais e mais um monte de outra coisa. Museus comunitários, bibliotecas comunitárias e mais um monte de outros espaços. Depois vai entrar num parágrafo, que é o artigo 9º, que diz das obrigações, das contrapartidas. A gente precisa deixar claro que esse é um dinheiro público. Então, precisa 2 coisas importantes. A prestação de contas, que tanto a prestação de contas e como a contrapartida, elas são exigidas aqui dentro da lei. A prestação de contas, dependemos da regulamentação. Não dá para dizer agora se a gente vai exigir ou não nota fiscal. Quem tem que dizer isso é o governo federal, de acordo com a lei que ele está impondo. A gente também tem discutido bastante no grupo de regulamentação se exigirá a regularidade fiscal das pessoas que participarem da lei. Isso também não está claro na lei. E a gente já sabe que a regularidade, pelo menos do INSS, ela é uma regularidade exigida na Constituição Federal. É uma coisa que não dá para isentar. Então, isso a gente ainda aguarda a legislação federal para discutir sobre isso. Vai falar da ampla publicidade, da transparência, da prestação de contas, e aí, claro, a gente pretende, assim como já faz com o programa de fomento e lei de incentivo, publicar todos os projetos que foram aprovados, os seus conteúdos, e também a prestação de contas. O artigo 11º não interessa para a gente nesse momento, porque fala de linha de crédito, é como se fossem os empréstimos, e a gente não vai trabalhar com isso em Mogi, e o governo do estado também já sinalizou que não. E outros projetos que já receberam recursos de outras fontes de incentivo, né, por exemplo, a Lei Rouanet, estes podem adequar os seus prazos, adequar projetos, adequar o seu plano de trabalho para atividades virtuais, por exemplo. Esse é só um espectro do geral da lei, tá? A lei está lá no site da Secretaria de Cultura, na aba Editais, é possível que vocês tenham acesso a ela. Então, acho que o principal, o escopo da lei, como eu falei no começo, esse é mais um panorama dela para que a gente tenha uma noção do todo. E aí, a discussão que a gente vai abrir hoje, a gente vai inverter. Ao invés da gente tirar dúvidas sobre a lei, o que, na verdade, uma coisa está casada com a outra, a gente quer ouvir vocês do segmento de patrimônio, como é que vocês acham que esse recurso pode ser destinado para o setor de patrimônio histórico? Mais uma outra provocação, Priscila, também fica à vontade. Lucy, a presidente do Conselho do Patrimônio que está aqui. Como a gente pode fazer com que esse recurso auxilie programas, projetos,
continue dando auxílio aos grupos de cultura popular, como foi essa parceria com a Casa do Congado, né, que a gente fez um repasse que não se iguala ao que a lei permite fazer, é muito menor, mas foi feito um repasse de 3 meses aí para os grupos de cultura popular. Como é que essa lei pode fazer com que esse dinheiro chegue até as pessoas? Então, pensem assim, na área do patrimônio histórico, como é que essa lei pode dar suporte? Em toda a gama do patrimônio, estou falando do patrimônio, estou esquecendo que hoje a gente convocou também alguns setores do turismo, como guias e monitores. Venho fazendo essa defesa desde a primeira reunião. Não há turismo sem cultura. E esses profissionais também foram impactados, que levam o visitante para os museus, que levam o visitante para conhecer a nossa cidade, a nossa cultura, a nossa comida, a nossa festa do divino, o Akimatsuri. Então, também são profissionais da arte e da cultura. Então, é importante também que na área do turismo, os profissionais que foram impactados, como é que vocês também enxergam uma possibilidade desse recurso ser utilizado, tá bom? Então, Priscila, você quer comentar alguma coisa e a gente abre a palavra? Essa era uma pergunta até que já estava colocada aqui no chat, se o turismo, se essa lei servia, né, englobava aí o turismo, então tá respondido aqui. Então, só para ter uma ideia, né, assim, do que foi falado até agora, né, porque às vezes a gente pensa na questão dos grupos de cultura popular, mas a gente também está nesse momento onde se encontrar não está sendo permitido, a gente não sabe até quando vai isso. E aí surgiram algumas propostas aqui, até na segunda-feira, só para a gente ter um panorama do que está passando na cabeça das pessoas, né? De algumas possibilidades, pensando que a gente vai falar de editais, né? De possibilidades de editais, né? Então, foi falar de publicação, de podcasts, de oficinas, de bolsas, de concertos, enfim, no caso da música, né? Mas como isso pode se aplicar também para os grupos de cultura popular, que eu acho que pode ser, inclusive, uma grande oportunidade de quem não conhece, né, e eu falo conhecer um pouco mais do que a gente, de repente, encontrar um grupo de congada na festa do Divino e olhar aquilo naquele momento, né, que é quase folclórico, mas, de repente, a gente tem editais que contemplem a gente compreender, né, assim, as estruturas desses grupos, quem são, como eles existem, como eles resistem. Então, isso também pode funcionar como um material precioso, que, inclusive, coloca a Mogi num outro lugar, né, de organização disso tudo, né. O DELF tem feito um trabalho nesse sentido já há muitos anos. Então, né, os grupos já são mapeados, a gente já sabe quem são, né, ele tem um material muito extenso, né, a respeito das congadas, dos grupos de cultura popular, e eu acho que é importante a gente valorizar, inclusive, aquilo que já existe, né, esse material que já existe, quem já está trabalhando com esses grupos, e como é que a gente consegue desdobrar para que eles sejam cada vez mais valorizados, e consigam também, de alguma maneira, né, ser atendidos pela lei, entendendo que está todo mundo aí passando por um perrengue, né, todos nós. Então, como é que a gente consegue fazer com que esse recurso chegue para eles, né? A palavra está aberta, eu só queria, Priscila, até para a gente se organizar, por favor, as pessoas precisam fazer a inscrição, aproveitar, Ricardo, que você abriu o seu microfone, faça a inscrição e a Priscila faz a chamada. E aí as pessoas liberam o microfone só após a fala da Priscila, só para a gente tomar cuidado com aquela coisa de invasão que aconteceu ontem. E aí eu não acompanharei o chat, viu, Priscila? Eu vou ficar de olho nas pessoas que estão na sala. Tá? Então aí você acompanha o chat para mim e eu fico acompanhando as pessoas da sala, pelo menos até a gente fechar a reunião, que é 19h10, aí depois não entra mais ninguém. Matheus, o Wesley mandou uma mensagem para mim dizendo que está tentando entrar e não está conseguindo, talvez você esteja travando ele. Não, todo mundo que pediu até agora conseguiu entrar. Inclusive, acabei de colocar mais 2 pessoas para dentro aqui. Eu gostaria de falar, se for possível, já complementando a fala da Nicolicha, é possível? Inclusive, até esqueci de mencionar, né? O DEL está aqui como Casa do Congado e também como área do patrimônio do Conselho. Certo. Posso falar? Vamos lá, boa noite a todos aí. Eu acho que o que acontece é o seguinte,
a questão não estamos mais falando da questão de manutenção de grupo. Então, eu acho que, nesse caso, o sentido deveria ser outro, né? Penso em algo mais parecido com o que foi feito com aquele prêmio de culturas populares, que vai direto no dançante, não na questão do grupo. Né? Manutenção de grupo seria a questão da continuidade do grupo para continuar os seus fazeres tradicionais, né? Tendo todo o suporte de reposição de pele, de vestimenta. Tá? O caso aqui é emergencial, então acho que ele tem que ser direcionado à pessoa exclusivamente, ou seja, nesse caso ao dançante. Né? Se fosse possível criar uma linha dentro desse recurso da Lei Aldir Blanc, que pode ser via edital, para que tenha a categoria de mestres e dançantes, e que aí a gente colocaria os critérios de participação, que seria não ter nenhum tipo de pensão, não ser aposentado, não ter emprego fixo, algum outro tipo de trabalho, direcionado exclusivamente para quem está precisando, para quem está sem trabalho algum nesse momento. Porque grupo tradicional, primeiro que é coletivo, não é? Ele não se resume somente ao mestre, né? Tem o mestre e tem todos os outros dançantes. Cada grupo tem entre 30 e 40 pessoas, né? Então, a ideia é que chegasse a todos esses. Nós somos em 8 grupos. Isso aí chega a um número de mais ou menos 400 pessoas, né? E que todos são dançantes originais, tradicionais. Acho que a ideia inicial seria essa, né? Uma linha que chegasse o mestre e todos os dançantes do seu grupo. Não precisa ser exatamente de forma igualitária, né? Pode-se criar categorias para isso, mas que chegue para todos. Já chama aqui eu não sei o nome, os 0403, já te chamo já aqui. A Heloísa complementa aqui, para além dos grupos, é possível que este recurso chegue também diretamente aos mestres dos reinados de Congo ou não, e que tenham ou não aposentadoria, lembrando que são dançantes ou não, as rezadeiras, ela inclui aqui as rezadeiras, que é isso que o Del estava falando, né? Aí, Del, só para a gente entender aqui, você acha que nesse caso, eles entrariam nesse apoio da renda emergencial, ou a gente faria um edital específico, né, que é até um pensamento que o Matheus falou ontem, de prêmio, enfim, para eles. Então, fora esse auxílio que eles poderiam ter acesso, a gente garantir prêmios que chegassem dessa maneira, aí, como você falou. É isso? Enfim, estou refletindo. Exatamente, porque tem duas linhas aí, né? Uma que vai direto para o agente e outra que vai para um coletivo, para uma entidade, né? No caso da entidade, eu acho que funcionaria mais para a questão de manutenção de grupos, certo? Mas aí eu relembro aqui, nós estamos falando de uma situação emergencial, ou seja, pessoas que não estão exercendo suas atividades artísticas, seja qual for a esfera, seja o cara de frente, ou seja a pessoa que trabalha nos bastidores, que não acontece nos grupos de congada, porque são dançantes, né? Não precisa de técnico, não precisa de holding, não precisa dessas coisas, né? Então, no meu entender, eu estou vendo que tem outros congadeiros aqui presentes, eles podem, inclusive, opinar sobre isso aí. Eu acho que é mais viável, numa situação emergencial, que isso atinja o dançante exclusivamente, e não o coletivo, porque senão não chega. Se for por questão emergencial, não chega. Manutenção de grupo chega. Emergencial não chega. Compreende? Acho que agora é o Ricardo do Contur, Conselho de Turismo, inclusive. Isso. Isso.
Boa noite, pessoal. Sou o Ricardo, do Contur, como o Matheus já comentou. Eu, na verdade, vou falar um pouco do patrimônio histórico, mais do que, né, a gente vai acabar falando de assuntos diferentes aí do que o Del falou, mas a minha ideia com relação ao patrimônio histórico é que um pouco do que eu venho percebendo lá em São Miguel Paulista, que é onde eu atuo, dou aula no Senac lá. E eu acho que a grande maioria das pessoas, da comunidade no geral, não conhecem o patrimônio histórico. Então, se a gente conseguisse fazer um trabalho onde esse dinheiro fosse investido para que a população, né, o pessoal, começasse a conhecer e valorizar esse patrimônio, seria algo muito legal. Então, por exemplo, aqui a gente tem lá a Igreja do Carmo, né, a gente tem o Casarão do Carmo, a gente tem o Museu da Guiomar, a gente tem o Museu dos Pracinhas, a gente tem a Pinacoteca, agora inaugurou recentemente o Museu da Educação, o próprio Arquivo Histórico. A gente tem um monumento que é aquele monumento dos Pracinhas, que fica no meio da avenida e que ninguém conhece, o próprio Teatro Vasco. Então, existe uma quantidade muito grande, o Casarão do Chá, de monumentos e de espaços aqui em Mogi, que, no geral, as pessoas não conhecem. Não conhecem ou porque não têm o acesso, que é o caso da Igreja do Carmo. O horário é extremamente restrito e para fazer visitação você precisa agendar com antecedência, né? Ou se não, porque realmente passa na frente todo dia e não sabe nem que lá existe, que é o caso, por exemplo, do Casarão da Guiomar, né? Que a maioria das pessoas passa lá e não sabe que aquela portinha tem um tesouro lá dentro, né? Então, eu acho que se a gente pudesse fazer um trabalho já tem catalogado, mas assim, de identificar a melhor forma de divulgar esses espaços para a comunidade, talvez através do que a gente fez na Capela de São Miguel, em São Miguel Paulista, a gente fez um evento chamado Capela Portas Abertas. Foi um evento legal pra caramba, onde todo mundo que passava entrava. E tinham coisas que não tinham nem relação com a capela. Teve grafite, teve música, teve coisas que a ideia era ocupar o espaço. Eu acho que o que falta muito é o ocupar o espaço, né? Alguns espaços são mais difíceis de serem ocupados. Mas por que não pensar, talvez, num coquetel na casa da Guiomar, entendeu? Naquela parte de baixo. Ou talvez um evento naquela praça, no casarão, na parte interna do casarão, ou pensar em coisas que façam com que as pessoas falem, pô, eu pertenço a isso, para que a gente não tenha o problema que a gente teve agora recentemente no Pico do Urubu, né? A gente estava discutindo isso, inclusive na reunião do Contur essa semana, que as pessoas foram lá e depredaram o Pico do Urubu. Então, se a gente pudesse ir para esses espaços e perceber que eles fazem parte, que é o nosso espaço, que é a nossa casa, isso seria muito legal. Então, fazer um processo de aproximação, a gente criar eventos que aproximem as pessoas desses espaços, que elas saibam que aquilo é delas, que elas podem entrar, que elas não pagam para isso, eu acho que seria uma forma legal de investir, e eu acredito que o investimento seria super baixo, mas que a gente teria um alto impacto e um retorno tanto no turismo, quanto na cultura e quanto na preservação do patrimônio, porque acho que a principal função do turismo no patrimônio histórico é a preservação, dando vida e utilidade para esse espaço. Então, eu acho que a gente podia pensar nos projetos desse tipo, relacionando, talvez até eles, né, até trabalhando em conjunto esses espaços. Era isso. Posso só... para informar quem está aí, dentro do Profac, teve um projeto ligado a patrimônio que trata disso, né, que é feito pela Rafa Federesse, pelo Luiz Fernando, né, o Quântica faz a gestão, a administração do projeto, que tratava exatamente disso, né, é uma monitoria junto com os alunos aí das escolas municipais, e aí eles vão pelos museus, e eles vão contando a história de Mogi, vão contando a história dos museus,
E aí, infelizmente, né, a gente conseguiu fazer presencialmente a primeira edição, né, a estreia do projeto, e logo na sequência veio essa situação de isolamento social. Mas é impressionante o quanto as crianças amam estar ali e o quanto é rico para elas, né? Contar com uma monitoria, né, que sabe o que está falando, que sabe dar detalhes sobre os objetos. Então, eu acho que é um projeto que tem muito, sim. E aí a gente pensou, nossa, são 15 apresentações, mas na verdade eles conseguem lidar com 40 alunos, né? E aí a gente viu que atendeu uma escola e meia, né? Então, assim, tem um universo de escolas todas de Mogi para tratar, além de outros grupos que a gente pensou depois. Então, tem grupos de idosos, tem grupo de turista, tem grupo... então, a gente já tem um registro de que um projeto como esse teria muito sucesso, né? Que realmente as pessoas ficam impressionadas com o que elas encontram nos museus. Então, acho que é uma ideia super bacana e que já está dando certo, mas que pode ser ainda maior, né, do que foi feito. Então, Priscila, desculpa. Só para fechar aqui, eles vão lançar, então, já que não pode fazer essa visita monitorada nesse momento, a gente gravou na semana passada o percurso, né, em vídeo, que vai ser lançado agora no Festival de Inverno. Então, vai ter essa versão, né, digital aí para as pessoas assistirem, mas é claro que visitar é muito mais gostosinho, né? Então, a gente espera esse momento. Pode completar, Ricardo, desculpa. Então, não, eu acho que, assim, uma outra coisa que a gente podia pensar é em abrir realmente, além dos grupos, né, que eu acho que é fundamental a gente ter, mas o grupo tem a ver com você marcar a hora, com você, mas é muito legal que isso seja uma coisa até meio de surpresa, sabe? A pessoa saiu para ir no Mercadão e ela passou e viu e falou, nossa, olha que legal, não sabia que tinha isso aqui. Né? E aí ela está vendo um evento aberto, é uma coisa que às vezes nem está tão relacionada ao patrimônio histórico, mas está relacionada à ocupação do espaço, para que daí ela se interesse também pelo patrimônio histórico. Né? É criar esse sentimento de apropriação e de pertencimento que muitas vezes as pessoas não têm, e talvez por isso que elas não visitem. Né? Visitar por querer, e não visitar porque eu sou de uma escola ou de uma associação e que teve marcou e a gente foi. Eu acho que os dois são válidos, né? Os dois são muito válidos. Inclusive tem lá um repost na secretaria de um passeio virtual dentro do casarão da Guiomar, que eu fiz com um aluno meu. Eu estou cobrando dele, ele está me devendo ainda pegar os outros que a gente fez também no Museu dos Pracinhas e nos Expedicionários, né, e lá no Casarão do Carmo. Mas tem lá, são 2 minutinhos e é uma visita interna virtual muito legal também. Mas todas as iniciativas são super válidas, né, Priscila, com certeza. Obrigado, pessoal, até mais. Eu vi o seu vídeo, é muito bonito mesmo, ficou um material muito, muito bem feito, né? Mason, você quer falar? Eu queria só fazer um complemento, é possível? Sim. Bom, inevitavelmente nós vamos transitar com questões de editais e burocracias. Só lembrando que toda vez que se trata de tradições populares, o trato com isso sempre é diferenciado, certo? Ele sempre é menos burocrático, ele precisa necessariamente ser mais fácil, e acho que essa parte aí é que preocupa. Acho que tem que chegar numa conclusão que tudo que for tratar, que seja premiação, concorrência ou qualquer coisa relacionada a tradições populares, ele tem que ser desburocratizado, ou pelo menos menos burocratizado, certo? Se for o caso de passar via constituição jurídica, como é o caso da Casa do Congado, tudo bem, né? Não tem como escapar de questão de documentação e tudo, mas se for atender a sugestão que eu estou colocando aqui, de direto à pessoa física, que isso chegue direto para o dançante e para o mestre, né? Que seja a título de prêmio de coliche, como você perguntou, tá certo? E que essas devolutivas, Matheus, sejam coisas mais flexíveis e dentro do processo natural de fazeres dos grupos tradicionais. Poderia ser nesse sentido aí. Era isso que eu queria colocar.
Priscila, solta uns dois, três nomes na sequência para se preparar, pessoal. Ô, Matheus, tem uma pergunta do Alessandro aí que é importante, que vai direto também com o comentário do Del, que ele pergunta como é que o mestre pode cadastrar todos os brincantes, todos os dançantes, né? Se o Alessandro entrar na plataforma hoje, ele vai ver que é possível cadastrar a partir do nome e do CPF apenas, mais nada. Ele pode cadastrar todo mundo. E também, a gente até mandou uma foto aí em alguns grupos, principalmente no do Conselho de Cultura. O cadastro é o cadastro, é difícil. Tem gente que sequer consegue entrar numa reunião como essa que a gente está aqui, né? É excludente em alguns momentos, tem várias barreiras simbólicas aí. E aí a gente tem solicitado, as pessoas ligam, quando é possível orienta pelo próprio telefone, depois faz a conferência lá na secretaria, se foi feito como a pessoa necessitava, ou a gente tem feito lá os atendimentos. A pessoa chega na secretaria com seus documentos e a gente faz toda a inscrição, todo o cadastro para a pessoa que tem alguma dificuldade. Isso já está acontecendo. Então, só mais uma coisinha, então. Esse cadastro também relacionado ao mestre e o dançante, eu acho que ele também deve ser menos burocrático do que para os demais, e levando o critério máximo de ser um dançante original, de um grupo tradicional original. Só essa colocação também. Na sequência, tem uma inscrição da Sandra Viana para falar. Deixa eu só colocar aqui o chat na ordem, gente, para a gente não se perder. Aqui o Bira sugere que seja avaliada a possibilidade de retirada do critério de certificação pelo COMUC. A cultura popular já é reconhecida pelo CONFAP como patrimônio imaterial. Então, seria uma burocracia a menos para passar, né? Aqui o Colégio de Arquitetos. Vamos valorizar o nosso patrimônio. Muita gente não conhece a nossa riqueza cultural de patrimônio material e imaterial. Tentando interagir todas as artes, poderíamos criar um circuito de artes pelos patrimônios, onde teríamos os artistas plásticos mostrando as suas artes relacionadas com o edifício. Músicos regionais com interação no circuito, mostrando um pouco do nosso patrimônio imaterial. Os grupos cênicos entrando com apresentações ligadas às construções e os poetas escrevendo sobre. Então, uma sugestão de um evento um pouco maior aqui, né? E Eda Souza, além do patrimônio histórico, temos na cidade locais excelentes de lazer, que precisamos também mostrar os espaços sustentáveis. Lucia, aqui, podemos pensar num edital para educação patrimonial, que foi esse também que teve, né, pelo Profac. Só vou seguir aqui a sequência, Sandra, só para a gente não se perder. O Wesley Santos, que quer fazer uma pergunta a respeito do auxílio. Então, Wesley, se você quiser perguntar, só para a gente colocar em ordem aqui. Wesley Santos. Olá, tudo bem? Sou o Wesley. Posso estar falando? Pode. Então, eu represento a Corporação Musical Operário, José Operário, né? E a gente, como a gente trabalha com ação de contratos, né? E a gente também não tem uma sede própria ainda na cidade, mas a gente já está envolvido já faz quase 14 anos, desde que a Santa Cecília, que era a Corporação Musical de Mogi, terminou. E os músicos não têm renda, né? Então a gente consegue trabalhar lá dentro, mas a gente não tem outra renda na cidade, né? E a gente está parado. Então a gente se inscreveu em um projeto do PROARC e por enquanto a gente está parado. E eu queria saber sobre as ações do auxílio, se caso ele entra como uma associação ou ele entra individual, no caso, para a gente estar recebendo esse auxílio, porque tem muitos músicos também que trabalham com ação solo, né? Eu queria entender mais um pouco sobre essa ação do auxílio emergencial.
O auxílio emergencial, acho que se você ouviu a primeira parte da lei, da reunião, trata um pouco da lei. Eu acho que vale a pena você assistir também o fórum de música, que a gente falou especificamente sobre música. Se vocês se enquadrarem dentro do que exige a lei, todos os músicos podem receber, não só os músicos, o maestro, o cara que registra as partituras, o copista, todos os profissionais que trabalham no grupo de vocês, eles podem receber o auxílio emergencial. Essa foi sua pergunta. Agora, se a entidade pode atuar dentro de um edital ou não, isso vai depender do edital que for publicado. A Lira do Operário, ela recebe um recurso do Profac. Né? Ela foi contemplada, eu não lembro se é do Profac ou da LIC. Mas isso é independente nesse momento. Tipo, você, como músico, se você atende todos aqueles critérios que eu falei no começo, você tem o direito de receber, né, o repasse de R$600, que será feito pelo governo do estado de São Paulo, não pela prefeitura. Tá certo? Pela prefeitura serão realizados os repasses para espaços culturais, conforme está no artigo 8º da lei, e também o repasse, os projetos de editais, premiação, aquisição de ativos, esse tipo de coisa. Seguindo aqui, o José Roberto... Priscila. Mas para dar para continuidade, para o Wesley não ficar com dúvida, se ele precisar, ele pode dar uma passada lá no Centro Cultural, que eu sento com ele e explico melhor isso. Tá bom? Aí. José Roberto Almeida acha bacana a ideia do Ricardo para o momento pós-pandemia e não para o uso da verba Aldir Blanc, que é emergencial. Aqui é a Elo, que concorda que o cadastro realmente é meio complicado, né? Até a gente se perde. Então, realmente, desburocratizar, facilitar um pouco, seria bem-vindo aqui. Aceito sugestões, porque o cadastro ele está inteiro adequado à nova lei emergencial. Lá tem assim, recebe tanto? Recebo. Recebe auxílio emergencial? Sim, não. Tem coisas que não são obrigatórias lá, currículo Lattes, não é obrigatório preencher. Mas se vocês acharem que tem alguma coisa lá que tem que retirar, é só dizer. 100% de como está é para se adequar à lei e minimamente gerar indicadores, por exemplo, quando a gente colocou aquela parte mais social, é para se adequar também aos levantamentos, por exemplo, do IBGE. É quase que um censo também da cidade. Então, naturalmente, e estou falando que não é só o da cultura popular, não, vai gente lá que está lá direto, fazendo o projeto e que tem dificuldade de entender os campos. A gente precisa mesmo ajudar, auxiliar essas pessoas. A Vanessa diz aqui que é um trabalho de formiguinha, né, que a prefeitura vem desenvolvendo vários projetos para aproximar o público. Um grande exemplo é a ocupação do Conservatório Santa Cecília, e que antes da pandemia tivemos atividades onde o teatro ocupou alguns dos nossos patrimônios, e aos poucos cativaram os mogianos. É formiguinha mesmo. Sandra, por favor, Sandra Viana. Boa noite a todos, a todas. O meu questionamento, beijo, Mason, não é nenhum questionamento, é só um toque em relação aos editais. Como o Matheus falou, eu também não consigo desatrelar a cultura do patrimônio histórico. E no ano de 2011, o Canto de Cabocla desenvolveu o seu primeiro projeto cultural, foi dentro do mercado municipal, levando música para dentro do mercado municipal, né? Que é um contexto, aproveitando esse contexto histórico do mercado, aliando a tradição, a musicalidade da cidade. Esses editais, eles poderiam tender bem para esse lado, atrelando, né, a ocupação desses espaços históricos com a cultura, independente de ser música, de ser teatro, de ser cinema, mas tem muitos espaços, patrimônios, né, históricos na cidade, ociosos. E tem espaços também, como, por exemplo, dentro do próprio mercado municipal, onde é possível desenvolver algumas atividades artísticas para atrelar isso e aproximar mais o artista do público, o público do artista e a valorização também do patrimônio. É só isso, era a minha fala de hoje. Eu acho que nesse sentido, aqui tem várias pessoas colocando aqui no chat, né,
esse desejo de ocupação, dessa ocupação mista, né? Então, além do patrimônio, você conseguir conjugar a música, o teatro, então ações que tornem realmente o espaço, né, mais atrativo, né? Não que eles já não sejam interessantes, mas que consiga, né, acrescentar aí mais outros valores, né, dentro de um mesmo espaço. Aqui o Bira diz que no momento seria importante então priorizar na questão do patrimônio os grupos de cultura popular, né, então na casa da prioridade, então primeiro as pessoas e depois os lugares, né, então vai nesse sentido. A Luciana Ramos, que lembra do Mogi para Mogianos, que era um projeto super interessante. Coloca aqui que tem um projeto sobre o Complexo Histórico do Carmo, que foi o TCC dela, onde era apresentado todo o complexo histórico aos visitantes. O Alessandro também que concorda com o José Priscila, Roberto. Oi. Pri, antes de você seguir com o Alessandro, guarda aí onde é que você parou. Como chama a menina que falou sobre a pesquisa dela? Desculpa, eu perdi o nome. A Luciana Ramos. Luciana, ontem nós falamos da possibilidade de fazer, por exemplo, publicação de teses científicas, de materiais, de pesquisas científicas. Este foi, inclusive, a Lucy, o Bira, que estão aqui do Confap, eu acho que podem me lembrar, mas eu acho que a gente chegou a abrir um edital sobre isso, sobre publicações com recurso do Fundo do Patrimônio. E eu acho que a gente acabou não tendo inscrição e usou esse dinheiro para outras coisas. Mas essa pode ser uma linha, por exemplo, de apoio, de premiação. A Lucy está aqui, que é professora, né, na universidade, e deve ter lá muitos alunos que devem desenvolver trabalhos científicos sobre a cultura, no modo geral, não só sobre o patrimônio. Então, isso também poderia ser uma linha de incentivo, de apoio. Foi citado também anteontem, isso aí, dentro do Fórum de Literatura e Música. Estou anotando aqui para a gente não perder. Então, o Alessandro aqui, que concorda com o José Roberto Miranda sobre não utilizar o recurso da Lei Aldir Blanc para o projeto que o Ricardo propôs, que é o de monitoria, né? Isso entendendo que, é claro, é um projeto de monitoria nesse momento que os espaços estão fechados, né? Talvez ele não tenha falado exatamente para este momento, né? E para este momento, tem que pensar que hoje é diferente de amanhã. Exatamente. Hoje é diferente de segunda-feira. Pode ser que em dezembro esteja tudo aberto. A gente acabou de lançar um edital para o prêmio de Salão de Artes Plásticas e a exposição está agendada para 9 de novembro a 12 de dezembro. Se ela vai acontecer, é outros 500. Mas está agendada. Desculpa, mas a ideia não é necessariamente monitoria. A ideia é criar eventos para a divulgação do patrimônio histórico. Então, criar formas das pessoas conhecerem o patrimônio histórico. Não precisa ser monitoria. Se eu pego um pessoal para tocar e convidar as pessoas para conhecerem, se eu pego atores para fazer uma peça dentro de um casarão, antigamente tinha aquelas peças que as pessoas andavam junto com os atores, né? Se eu pego, eu posso trabalhar de diversas maneiras. Não precisa necessariamente ser monitoria. A ideia é valorizar o patrimônio histórico e fazer com que as pessoas conheçam o patrimônio histórico. Se vai ser através de monitoria, com turismo, se vai ser de outra maneira, aí é questão da gente ver qual é a melhor forma. Pode ser até virtualmente, num primeiro momento. Eu preciso fazer um complemento da fala do amigo aí, que acabou de falar, não vi o nome dele aqui, desculpa. Ricardo, ele é conselheiro, ele é representante dos guias de turismo no Conselho de Patrimônio Histórico da cidade. É da cidade, mas atua em São Miguel, no Senac. Beleza, Ricardo. Só para complementar essa questão de difusão, só para lembrar que todo o acervo que foi produzido pela Casa Congado de 10 anos para cá, em 10 anos, certo? Ele está disponível em um portal, tá? O mdcsp.com.br, tá? E lá você vai ter, quem acessar vai ter acesso a todos os discos, que são 9, tá? Os documentários, as fotos, inclusive a pesquisa que foi feita junto ao IFAM, sobre tradições afrodescendentes, no caso, e que foi agregado
ao Reinado de Congos de Mogi das Cruzes. Quando foi feito, não existia essa questão de pandemia, mas agora é uma questão completamente virtual, é um trabalho virtual, e que, falando em difusão de patrimônio imaterial, isso pode também ser acessado, e aí vai do interesse das pessoas em acessar esse material. Então, muito legal isso, eu acho que... põe o link e vamos aqui no pensar chat para mim, por favor. Eu não estou entendendo. Tá falando. Deixa eu fechar meu microfone aqui. Tá. Odel, coloca o link aqui no chat para as pessoas verem esse material que você está dizendo. E eu acho que a gente pode pensar em divulgar todo esse material, começar a pensar em criar formas de que essa divulgação desse material virtual atinja mais pessoas, né? De repente começar a divulgar mais no Instagram, no Facebook ou de outras maneiras, né? Até talvez com cartazes, QR codes espalhados pela cidade, coisas para as pessoas realmente conseguirem ter um acesso e realmente usar esse material, que é muito rico, com certeza. Muito legal, Del. Depois vou dar uma pesquisada nele, queria muito conhecer. É um material belíssimo, assim, belíssimo mesmo. O Alessandro, eu acho que essa pergunta que o Mason respondeu, como o mestre ou responsável do grupo cadastra cada pessoa de seu coletivo? E aí, falando do cadastro, aqui a Elo diz que o cadastro requer o preenchimento de certificações. Então, acho que dúvidas com relação ao cadastro, se no caso dos grupos de cultura popular, se pode ser feita uma coisa específica, que seja mais simples, acho que está nessas dúvidas aqui, Matheus. O próprio Mason pode responder, é bem simples. É bem simples, mas ainda assim, dentro da simplicidade, ainda tem pessoas que têm dúvidas, é natural que isso aconteça, né? E é muito interessante que faça o cadastro, porque a gente só consegue reivindicar mais coisas para a cultura quando a gente tem dados, informações. E a gente também consegue, por exemplo, mapear, onde a gente, dentro de um mapa, coloca lá o grupo, e você consegue ver onde estão todas as pessoas que estão ligadas àquele grupo. O nosso sistema hoje de cadastramento, ele permite visualizar georreferenciado, né, ou seja, um mapa da cidade onde esses segmentos, grupos e pessoas estão. Então é importante também esse cadastro das pessoas para que a gente tenha esse cuidado, né? Meio, você quer falar alguma coisa sobre o cadastro? Pensando na questão de coletivos, de grupos, né, e da dificuldade, às vezes, até de algumas pessoas participarem no cadastramento, tem a ferramenta onde o responsável pelo cadastramento ele pode inserir o nome, apenas o nome e o CPF da pessoa que faz parte do grupo, para ter esse registro lá dentro e é reconhecido dentro do cadastro. Essa pessoa que é inserida por ele não precisa necessariamente fazer o cadastro inteiro. Mas esse que inscreve, ele sim tem que finalizar o cadastro. Pelo menos uma pessoa tem que ter o cadastro completo lá dentro. Todos os outros podem ser inseridos. Sim. Odel, e hoje a Margarete, eu não estou vendo mais o rosto do Del, mas eu acho que ele deve estar aí, né? Porque muda essa tela do... Deixa eu ver aqui. O Del está aí. Odel, hoje a Margarete deu uma ideia na secretaria, e, claro, tentar fazer isso de uma forma segura, e junto com a Casa do Congado, talvez a gente ir até um determinado lugar. Talvez a gente marcar, por exemplo, a casa de um dos mestres e vai com a equipe da secretaria por um notebook, faz esse cadastramento das pessoas. Não sei se a Casa do Congado poderia nos ajudar nisso, ao invés de cada grupo entrar, colocar, e que pode ser um dificultador, a gente fazer uma coisa mais ativa, de ir até um responsável do grupo. Não sei o que você pensa disso também. Acho que vale, pode ser sim. Aqui, pelo que eu estou vendo a Lu, do Batalhão Nossa Senhora Aparecida, a Laine está aqui, Congresso Santa Efigênia. Estou sentindo falta do Silvio, mas a gente pode conversar, né, abrir uma conversa, Casa do Congado, Secretaria, e definir. Eu acredito que todos aqui estão disponíveis para isso. É necessário estar disponível para isso. Certo? Acho válida a ideia, é só combinar. Tem que começar essa conversa.
Só para registrar, o Alexandre também está com a Laine lá na tela. E o O Silvio, Alexandre, legal. o Silvio deve ter tido aquele problema, a gente até conversou com ele estava com um problema no áudio do celular, alguma coisa assim, acho que ele deve ter tido algum problema lá. E Mas eu acho que é a possível Laine está colocar... querendo entrar, deixa eu só colocar aqui, que eu recebi aqui no WhatsApp. Se você colocou a Laine para dentro da reunião, que a Laine está querendo entrar. A Laine Afonso está aqui, ó. Eu Tá tô dentro vendo da ela reunião. aqui. Ela se manifestou querendo falar também. A gente pode definir uma questão geográfica que é interessante, porque esses 4 grupos aqui, por exemplo, que está aqui, eu acho que eu vi a Sidneia também aqui, ela não está aparecendo para mim aqui, mas a Sidneia, a Laine, o Alexandre, aí já no caso representando a Congada de São Benedito do Santo Ângelo, né? E a Lu, as sedes deles estão muito próximas, sabe? Se todos entrarem em acordo, a gente pode escolher um local em que os dançantes dos outros grupos possam chegar, porque eles estão ali bem, bem próximos, né? Então, para resolver o cadastro desses 4 grupos já seria mais fácil, né? E o restante tem que ser realmente setorial, porque estão mais distantes, né? Mas acho que dá para fazer isso aqui, né? Eles que estão me ouvindo aqui, a gente pode dar um ok. Acho que a Laine aí, o Alexandre que está, estou vendo a Lu, alguém dá um ok e vê se é possível fazer isso aí. Então, a Laine está aqui na sequência para falar, se quiser já falar, Laine. Então, tem a Laine, a Denise Anderi e o Manuel. Laine. Passa para a Denise enquanto isso aí até ela se ajeitar Isso. a Laine lá. Então, Denise. Tem que liberar seu microfone, Denise. Aí, liberou. Aí. Bom, aproveitando que a Damilton está aqui, estou vendo ele aí bonitinho, Matheus. A minha sugestão é que eu acho assim, que tinha que ser retomado aquele projeto Polos Comunitários de Cultura, porque com o projeto Polos Comunitários de Cultura, que foi um projeto maravilhoso, né, Damilton? Tenho muito carinho por ele até hoje. Oficinas nos bairros, em todos os tipos de espaços que a gente implantava, era igreja, centro espíritas, escolas, todo espaço que a gente encontrava com pessoas disponíveis a nos ajudarem na condução do projeto, a gente implantava oficinas. E essas oficinas, elas estavam voltadas para diferentes linguagens, inclusive para a cultura popular. Então, eu acho que retomar esse projeto, mesmo que tenha outro nome, mas esse tipo de implantação de oficinas culturais é que fazia com que as pessoas viessem ao Teatro Vasques para ver as apresentações do próprio projeto, trazia as pessoas para o Casarão do Carmo, trazia pessoas para os espaços culturais que haviam na época, né? E aí as pessoas começam a perceber que aquele espaço também lhes pertence. Além de que as formações em oficina levam as pessoas a perceber o valor da cultura popular, o valor da dança, da música, do teatro, da arte na vida das pessoas. Então, acho que esse é um projeto barato, é um projeto que agrega muitos valores e também ajuda na formação profissional dos artistas, que vão começar a participar desses projetos como professores e acabam ensinando o que a gente aprende, né? Eu acho que quando a gente é professor, a gente aprende muito. Então, eu acho que o projeto propiciou o desenvolvimento nas comunidades, propiciou o desenvolvimento dos próprios oficineiros, né? Porque se você faz um bom acompanhamento, investe na capacitação desses oficineiros, você está melhorando o próprio artista, que é um dançarino, que é um ator, que é um músico. Eu acho que esse é um projeto que poderia ser retomado, que valorizaria, porque através desse projeto você pode mobilizar e criar eventos em que tragam a população para os espaços culturais da cidade, e essa é a minha proposta. Eu acho que esse projeto deveria ser retomado. É isso que eu tinha a dizer.
Beijinho, Adamilton. Laine, consegue? Tem que liberar seu microfone na parte de baixo da tela. Laine, clica na tela, vai aparecer um botãozinho vermelho do microfone com uma barrinha branca atravessada. Tem que estar só o botão. Aí. Não, o áudio não está chegando. Ela liberou, mas acho que tá com algum problema. Então, você liberou o microfone, mas acho que tem algum problema no microfone. Não. Aí. Aí, acho que foi, agora foi. Aí. Pronto? Sim. Foi, estamos te ouvindo. Ah, tá. Agora tá, né? Não, a minha pergunta é boa noite a todos. Vocês não vão ver Boa muito noite. porque a câmera minha tá quebrada. Te fazer uma pergunta da questão da... Estética. É uma estética Isso. diferente. A minha pergunta é da palavra do Del Miranda, no começo do que eu entrei, né, ele falando que não seria para manutenção, seria mais para auxílio. Auxílio emergencial, correto. E aí a minha pergunta vem, por exemplo, o meu grupo, se eu tenho 20 dançadores, 21 comigo, dando um exemplo só, eu tenho 15 pessoas que trabalham registrado e são aposentados. Aí eu tenho pessoas de menores que não trabalham e não têm uma renda. E também tenho pessoas que não trabalham, dando um exemplo, tem umas 3 pessoas que não trabalham e recebeu o auxílio emergencial. Essas 3 vão poder fazer esse cadastro? Ó, talvez o Mason queira complementar, mas assim, você fez várias perguntas ao mesmo tempo. Sim. Tem várias, primeira coisa, quem recebe auxílio emergencial, quem já é aposentado, não consegue receber a renda emergencial que será paga pelo governo do estado, porque na lei já tem essa regra. Exato. Certo? Só que aí, paralelo a isso é um dos meios de receber o recurso. Paralelo a isso, Mogi ainda deve trabalhar com seus editais próprios. Então, se for através de uma manutenção de grupo, ou se for através de uma premiação da Congada, e esse recurso vai chegar na Congada, e a Congada vai dividir o dinheiro com os dançantes, com as pessoas que estão ali, independente se ele é aposentado ou não, este recurso pode ser feito assim. Então, Exato. O que não pode é o emergencial. Por exemplo, você não vai poder pagar o menor de idade não vai poder fazer lá o seu cadastro para receber a renda básica. Mas se ele é um membro do seu grupo e ele é importante que ele receba essa renda, o próprio grupo pode fazer essa divisão do recurso, porque quando esse dinheiro chegar até ele, e aí foi a fala do Del, se vai ser um recurso que vai para cada um, ou se vai para o grupo, para a manutenção do grupo. Isso é uma coisa que a gente não vai definir hoje, tá? A gente vai construir isso juntos, tá? E aí sim esse dinheiro poderia chegar até essas pessoas. Sim, e sobre a pergunta a última palavra do Del, que ele falou sobre o auxílio, aí ele falou que seria melhor para dançantes, correto? Para dançante, cada dançante se cadastrar, porque ele falou aí a última palavra que ele não chega. Eu queria saber dele o que não chega, o que não ia chegar. Deixa eu explicar de novo. É que eu não entendi, Wendel. Quando eu estou sugerindo que o aporte chegue diretamente à pessoa, o dançante. E o dançante, são vários dançantes. Você tem uma quantidade de dançantes no seu grupo e assim por diante. Sim. Certo? E a ideia é que cada um dos dançantes receba esse auxílio. Sim, mas aí... Ele. Quando coloca um recurso para manutenção de grupo, entendeu? Eu acho que é um valor que não consegue ser rateado por todo mundo. Sim. Falando em questão emergencial, não chega, é isso que eu estou falando. Ah, tá, sim, mas é igual você falou aí, Del, dos dançantes, né, e fazer o cadastramento. É igual a minha pergunta, como também eu fiz a pergunta muito rápida também, é a questão de, igual ao meu grupo, se eu tenho
só 3 pessoas que vão poder, o resto não vão poder. Essas 3 irá fazer o cadastramento. Então, seria só essas 3 que vão receber esse auxílio, que seria no valor de R$600, correto? Correto. O que eu acredito que a lei pega é que quem tem uma renda não necessita do auxílio. Correto, Matheus? Sim. Então, correto, eu estou pegando. Os critérios, acredito que quando sair esses editais, deve acontecer esse critério de identificar quem está para receber. E quem vai estar para receber é quem está sem nenhuma renda nesse momento, devido à pandemia. Por isso que é interessante pensar em aporte individual, pessoa por pessoa, dançante, porque aí chegaria exatamente para todos os dançantes de congada, todos, que eu falo, mestres e dançantes que acompanham os mestres. Sim, que aí seria no caso, igual o Matheus falou, que, né, a gente pegaria uma sede, aí a gente chamava alguns dançantes, por exemplo, o meu viria 3 pessoas, aí no grupo dando um exemplo, no grupo da tia Lourdes ia vir umas 10 pessoas e iria fazer a inscrição. Não. Ah, tá. Não. Esse cadastro que você precisa fazer, cadastro para todas as pessoas, é uma coisa. Quem vai receber a renda básica do governo do estado de São Paulo são esses seus 3. Quando a gente for até você fazer o cadastro, é para cadastrar todo mundo. Entendi. E aí, quando a gente enviar esse cadastro que nós fizemos para o governo do estado de São Paulo, ele vai falar, opa, esse aqui não pode, opa, esse aqui é aposentado, ó, mas nesse grupo da Laine aqui, ó, tem 3 pessoas aqui que eles podem receber. Aí ele vai receber R$600. Ah, entendi. Mas aí viria todos? Então, isso a gente pode desenhar juntos. Eu acho que isso a gente pode fazer o seguinte. Talvez, Del, ao invés da gente ir até a casa das pessoas, vocês mesmos ligarem para as pessoas e falar, ó, preciso do seu nome inteiro, RG, CPF, passar uma lista de coisa, vocês preenchem e depois a gente faz esse cadastramento junto com vocês. Pode jogar chamando todo mundo, talvez pode jogar no grupo de WhatsApp. Pelo que entendi, Matheus, primeiramente faria um cadastro de artista dos dançantes, correto? E aí depois identifica nesse cadastro de artista quem poderia receber um aporte dentro da Lei Aldir Blanc. Entendeu, Laine? Entendi. É mais ou menos isso. Então são dois passos. Cadastro de artista dos dançantes, que é uma coisa que não tem, inclusive, né, nunca foi feito. Faz um cadastro atualizado dos dançantes, aí volta àquela fala anterior, né, de ver aonde pode ser menos burocrática a questão dos dançantes, informações mínimas e comprovação de ser um legítimo dançante de congada, ou de marujada ou de Moçambique, certo? Eu acho que agora clareou aí, até para mim também, e para a Laine. Exatamente, é o cadastro individual de cada um, e depois, como o Mason disse, vai dizer, olha, este grupo vai pegar todos esses individuais e vai trazer ele para dentro desse grupo, falando que esta congada tem essas pessoas dentro dela. É isso aí. Ok. E pensando, Odel e Matheus, e pensando ainda que a gente está falando desses eixos aí, e esquece que ainda existe a possibilidade de, como coletivo, ainda ter um aporte, né, como pensamento. Vamos pensar que é possível ainda pensar nas congadas como coletivos também. Além dos aportes individuais, ainda pensar como coletivo, né? Se for possível, tudo bem. Se for possível, tudo bem. Né? Então, a gente atua nas duas frentes aí. A frente do emergencial individual e a frente de manutenção de grupo. A gente precisa enxergar qual é a demanda que tem geral e tudo mais, para poder ver a possibilidade, inclusive, desse aporte em outra esfera, né? Exatamente. Aqui a minha compreensão é que ou uma coisa ou outra. Se puder ser as duas, melhor ainda. E nesse aspecto eu concordo contigo que sim, o sentido emergencial da lei, o fundamento principal dela, que é esse, que é bem de assistência mesmo, eu acho que ela é a prioritária. Concordo contigo nisso. Esse assunto, quando envolve os coletivos, tem que se diferenciar, né? Porque não vamos comparar
um grupo de congada a um cantor, que é só ele, entendeu? Então não tem como pensar nos dois no mesmo nível de benefício. Vamos seguir, que tem só 10 minutos. Né? Muita gente colocou ali no chat que tem teses e tem materiais, né, científicos aí para publicação, então pode ser um caminho interessante, só para dar um resumido aqui. E aí, inscritos, então, a gente tem o Manuel e, na sequência, o Josemir. Tem só uma pergunta aqui da Mireia, só para a gente fechar esse assunto do auxílio emergencial, que ela pergunta se quem está recebendo auxílio emergencial não pode participar desse projeto. É que quem já recebe o auxílio emergencial não vai poder acumular outro auxílio emergencial. Então, não tem acesso, né, se eu estou recebendo o auxílio emergencial nacional, eu não vou poder receber o auxílio emergencial dos trabalhadores da cultura. Agora, se a pessoa pode participar de outro projeto, inclusive é um assunto que é um dos critérios que a gente está debatendo nos fóruns, né? Se quem já recebe e participa de outro projeto, se ele pode acumular esses recursos, enfim, esse dinheiro. Por enquanto, as pessoas estão apontando para que haja alguma limitação do CPF, né, para que uma mesma pessoa não receba de 10 projetos, mas está dentro desse debate de critérios aí, de quantas pessoas e como pode ser a participação. Então, está um pouco por aí. Manuel, por gentileza. Olá, pessoal, boa noite. Vocês me escutam? Tranquilo? Bom, pedir licença aqui às mestras e aos mestres e a todos os trabalhadores e trabalhadoras da cultura popular, do patrimônio e do turismo. Sou Manuel Mesquita, sou do Galpão Arthur Neto, um espaço que teve 13 anos como espaço físico, hoje temporariamente não com espaço físico, mas um espaço simbólico e em atividade. Queria primeiro agradecer a oportunidade da reunião, dizer que está sendo ótima, assim como as outras duas também, as anteriores. Agradecer ao Matheus pelo alinhamento aí com relação aos espaços, que acho que é uma construção que tem acontecido dia a dia aí, os espaços no que condiz à lei Aldir Blanc, o esclarecimento que ele fez no começo. Também reforçar essa questão da busca ativa, que a gente também tem visto a construção e a evolução desse item aí, que acho que é muito legal, importante. E aqui gostaria de fazer coro aqui com o que disse o Del no começo, que com certeza bastante gente pensa sobre a questão da burocracia, que a gente tem que tentar simplificar as coisas. E, Del e Matheus, gostaria de me colocar à disposição pessoalmente para ajudar nessa busca, para fazer esse cadastro, enfim, ajudar nesse cadastro. Eu, Manuel, estou à disposição para mais um braço aí para poder fazer isso de maneira voluntária pela sociedade civil. Dizer que a Lei Aldir Blanc, ela tem duas vertentes, vamos dizer assim, fortes, né? Uma é de apoio, como disse o Meiso agora há pouco, o Del também tinha falado, e a outra é de editais. O Bira, acho que comentou aqui sobre a questão dos editais, né? E tem na lei constando 20% no mínimo sobre editais. Então, acho que a gente poder pensar em editais que possam também trabalhar essa questão emergencial prioritariamente. E, por fim, dizer que eu também faço parte da Frente Popular pela Cultura do Alto Tietê, que é uma mobilização de trabalhadoras, trabalhadores e trabalhadoras da cultura de todo o Alto Tietê, compreendendo os 12 municípios, que tem o objetivo de tentar entender, trocar ideias e também construir junto com o poder público, com os gestores municipais de cultura de todos os municípios, pensar em ideias, saídas, editais, mecanismos, também para todas as cidades e também para Mogi. Tem vários colegas que fazem parte aqui da frente, que estão aqui. E, por último, sugerir, ou pelo menos reforçar, né, que a gente consiga continuar construindo conjuntamente, também com a participação forte da sociedade civil, esse âmbito da Lei Aldir Blanc nos municípios, assim como foi desde o começo no país inteiro. Então, a Frente Popular, ela surge para isso. Então, todos os convidadas e convidados, quem tiver a fim de participar, de trocar essa ideia, aprofundar, e que a gente consiga continuar construindo junto aqui em Mogi também. Obrigado, Matheus, todo mundo da Secretaria de Cultura, Priscila, todos os conselheiros. Obrigado. Dá tempo de eu fazer uma colocação aqui sobre a fala do Manuel aqui?
Não, só para falar que realmente, Emanuel, é importante que esse diálogo ele seja uníssono, né, todos no mesmo fim. Eu também faço parte da Frente Popular, eu estou no grupo lá, apesar de não estar opinando muito e falando muito, mas eu acho importante que esse diálogo da Frente Popular ele abra para a Secretaria de Cultura e abra para o Conselho Municipal de Cultura também. Entendeu? Eu tô sentindo um ambiente meio fechado a isso. Eu acho que isso está atrapalhando um pouco. Eu acho que a sua presença aqui, falando pela Frente Popular, é importante, mas eu acho que a gente tem que entrar na Frente Popular também para aproximar, porque tem muita gente que está lá que não está acompanhando as coisas aqui também. Compreende? Perfeito, Del. As pessoas que estão aqui geralmente levam, acho que você tem acompanhado lá, levam quem não puder acompanhar aqui, leva o que aconteceu aqui daqui para lá. E eu acho que é isso, acho que a gente tem que fazer tem vários conselheiros de cultura de outras cidades que também estão lá, inclusive você. Eu acho que está aberto justamente para que todo mundo entre, por isso que se chama Frente Popular de Cultura do Alto Tietê. Mas é perfeito, acho que é isso mesmo, tem que estar numa peraí, espera só um pouquinho, ainda não. Por isso que o Bernardo sempre marca a presença aqui. Por isso que acho que eu tô sugerindo que a gente continue sempre essa construção, e por isso que eu disse reforçando. Mas você está corretíssimo, Del, e por isso que a frente está aberta para todo mundo, né? Eu falo aqui em nome, porque não foi feita nenhuma fala aqui da frente, mas também não queria ficar ocupando espaço aqui, e acho que o debate é outro. Mas, não, exatamente, porque tem muita gente lá, por exemplo, que já vem participando das ações da Secretaria de Cultura antes da Lei Aldir Blanc, né? Por exemplo, o Viagem já é uma situação que já foi colocando as pessoas na ativa. Né? Então, eu acho que abrir o diálogo só vai ajudar. Né? Só vai ajudar a que as coisas se desenhem melhor para todo mundo. É isso que eu tinha para dizer, a reunião deve estar no finzinho aí. Esse é o objetivo. Ok. Só para complementar aqui o Del, e aí para quem não sabe, né, o Conselho tem exercido uma função bastante importante nos últimos anos, trabalhando aí em conjunto com a Secretaria de Cultura, que tem trabalhado em conjunto com os artistas, então é importante que a gente entenda esta cadeia de diálogo, né, e o Conselho tem participado aí das resoluções da LIC, do PROFAC, do Plano Municipal de Cultura, que é um plano para 10 anos da cidade, né? Então é de 2020 até 2030, e nele está contemplado a descentralização das atividades, está contemplado uma série de coisas, e aí eu aproveito aqui para dizer que algumas coisas não apareceram nos fóruns, e foram realizados muitos fóruns, além do espaço virtual para sugestões. E a questão das matrizes africanas ficou muito de fora, não apareceu espontaneamente, e nem a questão LGBT também não apareceu espontaneamente. Mas a comissão que fez a compilação desses dados, que foi composta aí pelos conselhos, mais a Secretaria de Cultura, fez questão que isso tivesse colocado no plano municipal. Né? Então, a gente não pode ter certeza, né, de que aquilo que a gente colocou é exatamente o que o movimento precisa, mas eu friso aqui que tem um pensamento, sim, sobre a cidade, sobre as pessoas. Esse é um conselho bastante ativo, né, desses últimos anos, e que tem trabalhado muito junto com a secretaria, que tem trabalhado com o conselho. Então, tem sido um diálogo muito franco, muito horizontal. E a gente tem observado, aí, inclusive, quando não aparece, mas a gente julga que é importante, que são fatias importantes na sociedade que precisam estar previstas nesses planos, nesses documentos oficiais da cidade. Então, a gente está por esse caminho, e é por esse caminho que a gente vai seguir com relação à Lei Aldir Blanc. Então, o Conselho está participando de todas as reuniões, construindo junto, né? Então, o Conselho não é uma instância de gente absoluta, nós somos trabalhadores da cultura, como todo mundo, e a gente está junto nesse sentido de construir o que for melhor para todos nós, porque nós fazemos parte desse todos nós, né?
Vou chamar aqui o Josemir, acho bem louca. Ô, Priscila, deixa eu Priscila, só fazer um comentário bem rápido, porque eu acho que também, para não ficar um desconforto, em momento algum, há nenhum tipo de crítica ao Conselho Municipal de Cultura, pelo contrário, na verdade, é só realmente uma soma. Há algumas cidades, por exemplo, como Ribeirão Preto e Piracicaba, só para dar um dado, em que existe o conselho bastante ativo também, e foi realizado, por exemplo, foi constituído, por exemplo, um comitê emergencial para a cultura, só para a Lei Aldir Blanc. Então, só para não parecer que é uma crítica de maneira alguma, pelo contrário, tá bom? Podemos seguir aqui com o Josemir. E aí tem o Alessandro. Não, Alô? Alessandro, desculpa. Estão me ouvindo? Alô? Sim, estamos ouvindo. Sim, Josemir, estamos ouvindo. Ok, então. A colocação é a seguinte. Há muito tempo eu já tinha pensado que, por exemplo, na Festa do Divino tem muitas manifestações culturais que desapareceram. Por exemplo, a cavalhada, ela desapareceu. E hoje nós não temos mais cavalhada na Festa Divina de Mogi das Cruzes. E ela era um momento muito forte na festa. Essa manifestação da cultura imaterial, ela caberia, por exemplo, um projeto para nós desenvolvermos o figurino da cavalhada, tudo isso, já preparando uma volta da cavalhada? Essa é uma pergunta que eu faço. Aí envolveria costureiras, figurinistas, cenógrafo, enfim, uma porção de coisas referente a essa manifestação da cultura popular, que é a cavalhada dentro da Festa do Divino. Essa é uma questão que eu pergunto, Sim. se caberia um projeto dentro dessa ação da Lei Aldir Blanc. Sim, é possível, porque o figurinista, o cenógrafo e também o resgate cultural faz parte da área do patrimônio. É um projeto, né? Na verdade, a gente está falando de um projeto. E aí, sim, ele pode ser subsidiado, porque, assim como algumas pessoas falaram no começo, o dinheiro da Lei Aldir Blanc é para auxílio emergencial, mas que também busca a fruição do setor cultural, né? Então, isso é possível, sim. E uma outra coisa, Matheus, eu estou gestando via LIC um projeto que eu denominei Cantares do Divino. E esse projeto, que seria pela LIC, ele teria uma parte que seria a gravação de um CD envolvendo músicas relativas ao tema Divino Espírito Santo. Mas só que não só músicas, seriam músicas de cultura popular, seria música de grupo de congada, música de folias do Divino. Isso aí também poderia ser um projeto só para o CD, o que diminuiria depois o custo do projeto LIC em si. Josemir, vou te dar uma dica. Apresenta esse projeto para o secretário de Cultura, que vai abrir um edital para gravação de disco agora, dos próximos CDs. E a gente, como sempre faz os discos, tem discos que a gente faz em prol da preservação da memória da cidade, assim como foi feito com as rezadeiras do Divino. Apresenta para o secretário de Cultura, de repente ele coloca isso aí na coleção boigiana. Não, mas aí tem uma coisa, Matheus. Se você tem pela Lei Aldir Blanc, você tem algum recurso que você possa implementar as pessoas que vão cantar, seria interessante. Ainda que elas não pudessem, como você falou, não devessem receber, porque já estão contempladas por outros meios, ou recebe aposentadoria, enfim, ou tem emprego, sei lá. Mas o prêmio para o CD, que seria rateado com os músicos... Olha, aí eu acho que é uma coisa pontual. Tem a sua relevância em relação à preservação do patrimônio.
Sim. Se for para eu dar a minha opinião hoje, eu penso que a música é fomentada pelo estúdio. Há um estúdio para se gravar música, a gente gravou 80 discos em 4 anos. Então, acho que a gente poderia priorizar o uso do recurso para outras finalidades, mas não para o CD. Acho que o CD, a gente tem uma política pública funcionando na cidade. E estou te falando isso brincando, mas é verdade, porque todo ano a gente publica. A gente lança 4 CDs pelo programa, e aí eu acho que esse CD cabe nesse programa. Na verdade, Matheus, eu penso assim, esse CD Cantares do Divino seria um resgate das músicas referentes ao tema divino. Entendeu? Tudo bem, sem problema. Com cantares de folias do divino, cantares de grupo de congada que tem músicas referentes ao divino. Então, eu já andei fazendo uma triagem, é um negócio bem bacana, mas seria também uma espécie de resgate. Por isso que eu pergunto para você. Sim, mas perfeito. Tudo bem, a gente pode depois trocar uma ideia em particular a respeito disso. É isso aí, ó, só para... A gente já começou a preparar o edital do estúdio, tá? A gente só tem 10 discos agora para finalizar, que eu acho que mais 2 meses a gente finaliza, e aí já vai abrir o edital do próximo disco. Mas se for pelo Coleção Boigiana, porque se trata de memória, né? Você conhece bem o projeto, né? Foi o professor Jurandir que criou, e aí a gente pode pensar por ele. Mas não vamos, senão a gente fica falando só desse assunto, e a gente precisa encerrar, 8 horas. Priscila, suas considerações finais. Peraí, só tira o Alexandre, era o último aqui. Podemos segurar? Vamos dar aqui um salve para o Mestre Rosa, do Baraúna também, que é um clássico da nossa cidade. Então, obrigada, Mestre Rosa, pela presença. E o Alexandre. Alexandre, boa noite. Aí, para a gente fechar. Boa noite. Boa noite. Posso boa falar? Noite. Pode. Tá, a minha pergunta é o seguinte, eu queria saber a respeito do auxílio. Eu estava aqui escutando com a minha esposa, Alane, aí eu tava procurando entender. Eu tenho 25 pessoas que dançam comigo. As 25 pessoas, 5 seriam crianças. Crianças e aposentados. Então quer dizer que 10 pessoas que dançam comigo já recebem o auxílio que o governo está dando, eles não vão poder mais fazer inscrição, e as crianças também não. Eu trabalho registrado, também eu não posso. Como é que ficaria tudo isso? Não, de novo, Ale, é o seguinte, amanhã, se você quiser, você dá uma ligada na secretaria, eu te explico com mais calma isso, mas todos vocês precisam fazer o cadastro. Sim. Todos vocês precisam, tá? Agora, o auxílio emergencial da cultura, que é tipo esse que você falou que algumas pessoas do grupo recebem, pela lei do auxílio emergencial da cultura, vocês não vão poder receber porque já estão recebendo. Sim, mas então, essa é a minha dúvida. Mas não significa que você não vai cadastrar as pessoas, porque se a gente fizer um projeto em Mogi de apoio às congadas, você vai receber por esse trabalho, por esse edital de Mogi, porque o auxílio emergencial da cultura que a gente está falando vai vir do governo do estado de São Paulo. Então é importante que todos estejam no cadastro. Ah, entendi. Mesmo a gente tendo direito ou não, é bom a gente se cadastrar. Sim, é isso. Tá certo, Matheus. Então vamos lá, Priscila faz a consideração final e hoje eu quero passar a minha consideração final para o Mason. Ai, mas que justo. Não, só quero agradecer aqui a presença de todo mundo, dizer que as pessoas podem participar, inclusive, dos outros fóruns, né, que são dos outros assuntos, mas quem ficou com dúvida a respeito da lei, a respeito de algum outro assunto, ou quer tratar ainda dos critérios, também pode estar acompanhando os outros grupos. Tem uma plataforma virtual também, onde as pessoas podem escrever suas sugestões, tanto dos editais e dos critérios. Então, está tudo lá no site da secretaria, assim como o cadastro, então, para quem for fazer esse acesso. O que a gente entendeu aqui, realmente, que os grupos de cultura popular, né, eles merecem ter um olhar diferenciado, né, para que a gente consiga realmente atender essas pessoas, né, não adianta colocar todo mundo na mesma régua. E eu tenho certeza que todos nós vamos ter esse olhar sensível para esse grupo que merece tanto e que faz de Mogi ser a Mogi que é, né? Então, muito obrigada. A gente se vê na segunda, é isso? Acho que amanhã não tem isso.
Amanhã é sexta-feira. Né? Amanhã, então, vamos amanhã de piocas. E segunda a gente se vê, então, no fórum de hip hop. Então, segunda quem tem fórum de hip hop. Estamos aqui. Muito obrigado por passar aqui para o seu Mason. Então tá certo, já que o Matheus pediu para eu fazer as considerações finais, vamos lá, né? Obrigado para todo mundo que apareceu aqui hoje, agradecer mesmo a presença, os comentários. Nossa, de hoje foi extremamente produtiva, eu estou feliz pra caramba. Dizer para todo mundo que ainda tiver dúvida aí que a gente está à disposição lá para poder auxiliar e atender pessoalmente, ponto a ponto, dessas dúvidas. Lembrando que é importante entrar lá no fórum virtual que está na página da Secretaria de Cultura e alimentar também o nosso questionamento a respeito dos critérios que a gente pretende aplicar. Nesse momento, os critérios que estão apresentados eles são extremamente exclusivos, né? Eles excluem muitas pessoas. É importante a participação de vocês para que a gente crie critérios mais humanizados, tá bom? Conto com todo mundo. Aquele beijo para todo mundo, muita saúde, se puder ficar em casa, tá bom? É isso, beijo. Eu achei que você fosse cantar uma música. Você vai dar um acorde e dar um tchau? Não entendi. Amanhece, eu já vou me embora, prece. Minha mochila leve agora. Tenho que partir, reparta minha comida, pouca é farta. E entre os que não vão comigo, vão ficar aqui no céu, esperar um outro dia, mas sem pressa de uma vida. Vão aqui morrer de nada. E falando de patrimônio, né? Falar do Rui. Morrer de nada, vão aqui morrer. É isso, beijo. Gente, obrigado, fiquem bem. Segunda-feira a gente se encontra. Fica todo mundo bem aí. Um abraço. Valeu.